pela nacionalidade, mas a herança cultural africana remete às diferenças entre negros e brancos. Isso porque ela é pensada em termos raciais. Quando fornecemos explicações biológicas a fenômenos culturais africanos, estamos negando toda a capacidade intelectual, criativa e estética desses povos. É como se atribuíssemos as suas habilidades ao acaso, à natureza ou a características inatas. E uma vez que retiramos tudo o que há de humano, histórico e inventivo dessas culturas, estamos também esvaziando os seus sentidos, o seu valor. Ao trabalhar aspectos da realidade africana, o educador está efetivamente contribuindo para a formação de uma consciência crítica e de um posicionamento político em relação a questões como o preconceito e o racismo. A ação política é uma das principais consequências do projeto Educar para a Igualdade Racial, desenvolvido pela professora Nilda Fátima Moraes. O projeto tem como objetivos estimular o debate sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares das escolas do país. Levar os alunos a conhecer as políticas afirmativas, os seus objetivos e as suas implementações e aprofundar os conhecimentos sobre as religiões de matrizes africanas. O que motivou a criação desse projeto? Foi a própria necessidade que eu senti com os meus alunos. Eu sou de um bairro de periferia, tudo que acontece de ruim, sempre nós estamos envolvidos, então as pessoas já nos rotularam. E como meus alunos, a grande parte de lá, isso eu precisava achar uma maneira de eu fazê-los perceber que eles têm uma importância na sociedade, mesmo as pessoas tirando esse direito deles. Eu acredito que a partir do momento que você se percebe como cidadão, mas esse cidadão que você tem voz, que você tem direito, eu acredito que como educadora, para mim isso é primordial. Nós somos diferentes, sim, e essa diferença ela tem que ser ressaltada. A gente tem que trabalhar a equidade, a diferença, porém com direitos iguais. O projeto contou com aulas expositivas sobre a importância do ensino da história da África nos currículos regulares e também realizou palestras com líderes de entidades locais que abordavam a temática. Como é que foi o trabalho da comunidade nesse projeto? Há sempre uma resistência, né? Porque alguns acham que não existe racismo no Brasil, né? E isso não é verdade. Nós diariamente encontramos dentro da escola diferentes etnias, diferentes culturas, né? E os alunos convivem, né, com essas diferenças e inconscientemente já colocam obstáculos e barreiras para aceitar o outro. Foi uma grande vitória a implementação da Lei 10.639, que possibilita as discussões, os debates em sala de aula, no cotidiano escolar, dessa cultura, né, afro-brasileira, da cultura africana, da história africana. Eu acredito que, através da prática dessa lei, muitos mitos serão quebrados e até mesmo as crianças que estão crescendo vão entender que não é a cor que faz o ser humano, é o caráter da pessoa, né? O sistema de cotas é uma política estimulada pelo governo federal através do programa Universidade para Todos, que estabelece cotas para alunos indígenas e afrodescendentes nas universidades. Infelizmente, no Brasil, há lei que pega e lei que não pega. Espero que essa dê certo. Que desde a infância, desde o jardim, a criança aprenda a conviver com a diferença, com o diferente e aprenda a respeitar. Aí, enquanto isso, essas cotas são mantidas, lógico. Aí vai chegar um determinado momento que não haverá mais a necessidade, entendeu? É esse meu posicionamento a respeito. Eu continuo defendendo, lógico. Eu sou contra. Começa daí já, porque só o motivo de dar cotas já diferencia, né? A disputa já começa por aí. E se desse capacidade para todos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, final do ensino médio, acho que todos teriam a oportunidade de prestar um bom vestibular e, assim, conseguir sem cotas, né? Porque falta mais uma política social aí, né?
As atividades teóricas proporcionaram aos alunos um contato qualificado com a cultura africana. O projeto também desenvolveu oficinas de dança, teatro, jograis e painéis. E a escola participou da segunda coletânea da Consciência Negra. Aumentou também a minha autoestima como negro, né? Porque eu tinha uma visão mais reservada com relação à minha própria negritude. E hoje eu repasso o que eu aprendi para os meus filhos, que têm 2 filhos, né? E para eles terem uma opinião mais formada com relação a todo esse processo de ser negro. No programa de hoje, conhecemos 2 projetos que levam a África para dentro da sala de aula. Esperamos que essa nossa pequena troca de experiências tenha estimulado você a trabalhar junto com seus alunos um pouco mais sobre o continente africano, os seus países e povos, suas histórias e culturas. O Nota 10 está terminando, mas é claro que você pode se aprofundar mais nos assuntos que aqui discutimos. Em Costas Negras, uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro, de Manolo Florentino. Os Libertos, 7 caminhos na liberdade de escravos na Bahia do século XIX, de Pierre Verger. A Manilha e o Libambo, a África e a escravidão, de 1500 a 1700, de Alberto da Costa Silva. Ou visite o site www.acordacultura.org.br. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura. A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura. Quando vemos pessoas andando no centro de uma cidade, não conseguimos saber ao certo onde elas moram, como são suas famílias, onde trabalham, quanto ganham. Mesmo assim, é comum julgar os outros pelas roupas, os cabelos, os objetos que carregam. E a cor da pele, hein? Será que esse traço visível serve para identificar a origem, profissão, moradia ou situação econômica? Para descobrir se a cor da pele influi nessa história de julgar os outros pela aparência, nós inventamos um jogo. Temos aqui 2 famílias, uma branca e a outra negra. Nós vamos pedir para 20 pessoas escolherem qual seria a casa e o local de trabalho de cada uma delas. Vamos ver? Nós temos aqui 2 famílias. Certo. Eu queria que você me indicasse qual seria a casa de cada uma delas. Aparentemente parece uma família mais humilde, olhando, né? Não teria condições de repente, estar morando nessa casa. Por que mais humilde? Se eles estão vestidos de forma idêntica. Eles são iguais, mas é que, infelizmente, olhando pela ótica dos negros não terem tanta oportunidade no Brasil, né, de estudar, de ter uma ascensão social. Você acha que esse chefe estaria em que situação de emprego? Aí, no caso, qualquer um deles poderia estar aqui. Por luta, por garra, determinação. Essa aqui me passa um aspecto mais feliz,
talvez esteja relacionada ao ambiente que eles vivem. Nós que somos pessoas morenas, né? Somos negros. Negros. Os brancos, eles não dão oportunidade. Eu vou associar essa família de cor escura a essa casa aqui, tá? Mal acabada. Por quê? Justamente pela cor da pele. O que você mais vê são as pessoas brancas, né? Que são muito mais bem-sucedidas do que as pessoas negras. Não é porque ele é negro que ele tem que não ser doutor, não é porque ele é branco que ele não pode trabalhar na construção civil. Negros normalmente não moram em casas bonitas, arrumadas e ricas. Não é uma questão de preconceito, é uma questão do que você enxerga no seu país. É lamentável. Mas ainda é muito comum as pessoas associarem os negros aos trabalhos braçais e às piores condições de moradia. Mas esse preconceito, embora lamentável, não nasce com as pessoas. Ele é construído pela sociedade e culturalmente transmitido ao longo dos tempos. Qual a diferença entre preconceito racial e discriminação racial? Preconceito racial é o conceito negativo prévio com relação a uma determinada raça. A discriminação racial implica sempre numa ação prática discriminadora, baseada em princípios pré-conceituosos. Associar o branco à riqueza e o negro à pobreza. De onde será que as pessoas do século XXI ainda tiram essas ideias? A publicidade, os filmes do cinema, as novelas da TV, a literatura, as histórias em quadrinhos, são muitos os canais que bombardeiam em nossas cabeças a ideia de que ser branco é sinônimo de riqueza, beleza, inteligência, sucesso. Claro que hoje já conseguimos perceber um crescimento de exemplos positivos do negro na mídia, mas estas iniciativas, embora válidas, ainda são minoria. A construção de um imaginário positivo para os brancos e negativo para os negros se manifesta muito mais vezes do que a gente imagina, com grande impacto para a autoestima de brancos e negros e para a convivência de todos. Agora imagina quando essas informações chegam quando o indivíduo ainda está em fase de formação. A gente costuma achar que a escola está imune ao racismo, mas ela faz parte da sociedade, não é? E muitas vezes reproduz o próprio pensamento dominante. O racismo pode estar contido nas relações interpessoais, na sala de aula, no recreio, na secretaria, e muitas vezes ele aparece de forma concreta. Aqui, ó, no livro didático. Material usado na escola é um negro totalmente invisível. Nem um herói mencionado, nenhuma celebridade negra, nenhuma pessoa importante. Não tenho lembrança de nada disso. Mas eu encarava com naturalidade. Eu já encontrei a coisa organizada desse jeito e achava que era assim mesmo. Diversos estudos foram feitos sobre a representação do negro nos livros didáticos e paradidáticos. E a maioria deles chegou a uma mesma conclusão. Os negros aparecem de forma preconceituosa e estereotipada. Do ponto de vista do conteúdo histórico, muitos livros ignoram os heróis negros, dedicam poucas linhas aos movimentos coletivos em prol da libertação, raramente revelam a competência dos negros na criação, organização e manutenção da vida social nos quilombos e na sociedade brasileira. Em outros casos, o negro é associado a funções subalternas, atividades exclusivamente manuais, situações de penúria ou dignas de piedade. E há ocasiões em que os negros não aparecem nos livros didáticos. Simplesmente não há qualquer menção ao negro. A escola tem um importante papel no combate à discriminação racial. A escolha do livro didático é uma etapa fundamental nesse sentido. Mas como escolher? Como perceber e desconstruir os conteúdos estereotipados e preconceituosos sobre o negro? Para falar desse e de outros assuntos, eu vou conversar com a professora Sueli Gonçalves. Sueli, que princípios que devem nortear o professor no momento da escolha do livro didático? Na temática das questões étnicas, raciais, o importante é que exista no livro figuras, personagens e ações de políticas afirmativas positivas. Como é que o professor ele pode agir quando a própria escola ela adota um livro que tem um conteúdo preconceituoso e estereotipado? O ideal seria encaminhar ao próprio MEC
fazer uma denúncia ao próprio MEC, que tem uma secretaria que cuida dessas questões. Que tipos de preconceitos ou estereótipos são mais frequentes nos livros didáticos? No livro de história, basicamente, o negro açoitado, amarrado num tronco, sendo açoitado. E se você tiver um olhar mais atento para aquele negro que está na figura, aparenta ser passivo, não está sentindo dor, está ali numa boa. Em que medida a Lei 10.639 pode estimular mudanças na sociedade e promover a igualdade racial? Eu te diria de pronto dizendo o seguinte: a lei pela lei não muda nada. O governo, em todas as esferas, ele precisa instrumentar os professores, em especial da disciplina de História, Geografia, Língua Portuguesa e Educação Artística, onde a lei diz que é obrigatório História da África. Olha, muito obrigado pela entrevista. Tudo de bom para você. Para todos nós. Tá? Sucesso. E no próximo bloco vamos conhecer uma escola que utiliza materiais para trabalhar a igualdade racial. Até já! Analfabetismo, evasão, baixa escolaridade. Há muitos anos que a sociedade, principalmente através do movimento negro, vem chamando a atenção para os problemas educacionais que os negros enfrentam. E eles atribuem as dificuldades dos estudantes negros a 3 dimensões fundamentais. Primeiro, o acesso precário a uma educação pública de qualidade. Segundo, a inexistência de políticas públicas de manutenção desses alunos em sala de aula. Terceiro, ao conteúdo, tanto dos currículos quanto dos livros didáticos, que ora excluem, ora reduzem a participação do negro na própria sociedade brasileira. Esse documento aqui é uma resposta a essas dificuldades, ou pelo menos a uma parte significativa delas. Essa é a Lei 10.639 de 2003. Sancionada em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares dos ciclos fundamental e médio ministrados nas redes públicas e privadas do país. Entre outras coisas, a lei defende que o conteúdo programático inclua a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E é isso que o professor Eduardo Benedito de Almeida já vem fazendo aqui em Campinas, com o projeto Preconceito e Discriminação, Passado e Presente. O projeto tem como objetivos contribuir para a construção individual e coletiva da identidade étnica e cultural,